Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou passar para você aqui um exercício bem bacana para você treinar sombreamento. Eu vou mostrar aqui passo a passo, né, o sombreamento de uma maçã. E eu já vou começar aqui com lápis 2B, um lápis da Faber-Castell. Estou usando o papel Canson, é o papel 140 gramas. E eu vou fazer o sombreamento aqui nesse sentido, aqui na vertical, como você pode ver. E eu vou passar o lápis nesse sentido, fazendo aqui como se fosse traços meio que na vertical, mas seguindo aqui o sentido da maçã, né? A imagem de referência eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode baixar ou imprimir ou desenhar pelo celular mesmo e fazer o sombreamento aqui acompanhando a videoaula. Se você não sabe como fazer o esboço, quer aprender a fazer o esboço, aqui no canal do YouTube tem aula sobre isso, beleza? Aqui eu não vou fazer o esboço, já vou partir para o sombreamento porque esse é um exercício de sombreamento, mas aqui no canal tem acho que 2 ou mais aulas sobre o esboço, basta você procurar aí que você vai encontrar. Aqui desse outro lado você percebe que os traços vão mudando um pouco o sentido, vão ficando um pouquinho mais inclinado aqui para a direita. A gente vai seguindo aqui o formato da maçã. Eu vou fazendo nesse sentido como se fosse traços na vertical, porém de uma forma até preenchida. Você vai observando como eu vou fazendo, eu vou passando várias vezes o lápis no mesmo local para preencher um pouco mais e não deixar tantos espaços brancos. É um exercício muito interessante para você que está treinando sombreamento, né? Você desenhar natureza morta, a gente chama de natureza morta, né? Esse tipo de desenho de frutas, jarras. Quando você está começando, é ideal para você começar desenhando essas coisas e não ir direto para retratos, né? Retratos é uma coisa que você pode fazer depois que você estiver dominando bem o sombreamento, porque é muito mais complexo, né? São muitas partes, são olhos, são narizes. Então aqui, após passar o lápis 2B, eu vou passar um pincel bem macio. Esse pincel ele vai preencher um pouco mais esses espaços brancos que acabam ficando aí entre os traços do lápis. Eles vão sendo preenchidos agora quando a gente vai passando aqui o pincel macio. Esse é um pincelzinho da Sinuarte, é um pincel bem legal. Eu deixo ele com as cerdas um pouquinho maior, né, para assim eu conseguir espalhar o grafite, deixando bem suave. Agora, após ter passado o lápis 2B e o pincel, eu volto com um lápis um pouquinho mais escuro, ainda da Faber-Castell, o lápis 6B, e vou intensificar um pouquinho mais aqui as partes de sombras, né, melhorar um pouquinho o contraste, principalmente aqui nessa parte de baixo, que tem uma sombra bem escura. Eu vou escurecendo e jogando um degradê para cima. Ou seja, eu começo bem escuro nessa parte de baixo e vou clareando à medida que eu vou avançando aqui para a parte mais acima. O degradê é uma das coisas mais importantes que você precisa treinar também. Não tem como você fazer um sombreamento realista se você não dominar bem os degradês, não fazer bem ali as passagens de tons. E já quero pedir para você desde já, se você quer contribuir com o crescimento do canal, deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque isso, quando a gente pede para você deixar o like, não é questão de vaidade, nada disso, é porque o algoritmo do YouTube, ele entende dessa forma. Quanto mais pessoas estão curtindo o vídeo, estão comentando, isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante, e quanto mais relevante é o conteúdo, mais ele tende, né, a divulgar mais, a mostrar para mais pessoas. Aqui tem uma parte bem escura, eu vou escurecendo um pouquinho mais, forçando um pouquinho o lápis para criar algumas manchas, né, que tem na maçã. A maçã tem algumas manchinhas, então a gente vai fazendo isso também com o lápis, forçando um pouquinho mais, criando
alguns detalhezinhos, algumas manchinhas, algumas marquinhas. E passo novamente o pincel macio. Dou continuidade com o lápis 6B. A direção dos traços que eu estou fazendo agora é a mesma direção que eu vinha fazendo antes com o lápis 2B. Porém, agora eu tento deixar um pouquinho mais preenchido, sabe? Eu tento não deixar tão evidente os traços, mas deixar de uma forma mais preenchida conforme eu vou observando na referência, eu vou jogando esse sombreamento. Onde tem algumas manchas, eu vou apertar um pouquinho mais, vou tentar criar essas manchas, como aqui mesmo. Aqui no centro tem uma mancha bem escura aqui, então eu vou apertando um pouquinho mais o lápis para conseguir um tom um pouco mais escuro. E nas partes que são mais claras, eu passo o lápis um pouquinho mais leve. Nesse cantinho aqui acima vai ter um brilho, então eu não me preocupo tanto em escurecer essa parte aí agora. Criando mais algumas manchinhas. E novamente, pincel. Você poderia usar aqui um cotonete, um esfuminho, porém a vantagem do pincel é que ele vai suavizar, né, esse sombreamento, mas ele não vai desfazer completamente esses detalhes, essa textura na casca da maçã. Aí vai passando o pincel várias vezes até você ver que realmente preencheu, que tirou a porosidade. E aqui agora com a caneta borracha eu vou fazer esse brilho aqui nessa parte de cima, tem um brilho bem intenso, então eu vou passando a caneta borracha. E se você não tem a caneta borracha, você pode pegar uma borracha comum, uma borracha branca mesmo, cortar e usar aquela parte mais fina dela para fazer esse brilho. Aqui para o brilho não ficar muito destacado, eu vou fazendo aqui uma espécie de degradê em volta, sabe? E aproveito ainda a caneta borracha para fazer alguns pontinhos aqui na maçã. Se você observar na casca da maçã, sempre tem aqueles pontinhos. E a gente vai tentando simular isso também, aqui aproveitando que a caneta borracha tem a ponta bem fininha. Então basta você ir tocando de leve e já vai construindo aí vários pontinhos. Aqui também tem um brilho desse lado, um reflexo na verdade. Então você pode fazer com a borracha também. E assim a gente segue trabalhando aqui na casca da maçã, acrescentando mais detalhes, acrescentando brilhos, clareando algumas áreas. Você pode fazer com lápis borracha também. Com lápis borracha, na verdade, vai ser até um pouco melhor porque ele não apaga muito, ele não deixa muito branco quando você passa, né? Então, ficaria até melhor para você fazer esse trabalho aqui. Mas como já estou fazendo com a caneta borracha, também funciona. Clareando um pouco essa parte aqui acima também. A gente vai insistindo, vai fazendo vários detalhes. Agora aqui com o esfuminho eu vou passando para deixar um tom mais acinzentado nesses brilhos, não deixar tão claros. Aqui em volta desse brilho acima também eu vou consertando, vou ajeitando aqui, passando o esfuminho em volta, deixando um pouquinho menor. Aqui eu vou passar um pincel um pouquinho mais duro, né? Um pincel um pouquinho mais firme, para deixar um pouquinho mais escuro aqui essa parte. Vamos fazer essa parte aqui da maçã também com o mesmo lápis 6B.
Aqui a folha. Legal, aqui no meio tem uma divisão. E agora a gente começa então a preencher. Você viu que eu usei até agora basicamente o lápis 2B, o lápis 6B, ambos da Faber-Castell, o esfuminho e a caneta borracha. Pronto, terminei de preencher aqui a folha da maçã, agora já passo o pincel para dar uma suavizada. Aqui com a caneta borracha eu vou fazer essa divisão aqui da folha e fazer esses detalhes que tem aqui na folha, né? Posso acrescentar alguns brilhos também, alguns pontos de luz, né? Para dar um pouquinho mais de volume, mais naturalidade. Aqui eu posso acentuar um pouquinho mais esse brilho, deixar um pouquinho mais claro, que eu acho que vai ficar bem melhor. E continuo criando mais alguns pontinhos, mais alguns detalhes. Agora é com você, você vai observar a referência, ver o que você precisa acrescentar, se você precisa escurecer mais algumas partes, criar mais algumas manchas, acrescentar mais alguns brilhos. Aí é com você, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você quiser conhecer o meu treinamento de desenhos realistas, quiser se tornar meu aluno, minha aluna, eu te convido a acessar o primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. Lá eu ensino tudo sobre desenhos realistas do iniciante ao nível avançado, como textura de pele, barbas brancas, desenho de animais e tudo mais, beleza? Então acesse o primeiro link, faça sua inscrição e a gente se vê lá dentro do curso ou em um próximo vídeo aqui no YouTube. Valeu, grande abraço, fui!